Icabod. No livro de Samuel, eu acho importante todos prestarem muita atenção nessa ministração, porque no final, ou você vai se alegrar ou você vai se arrepender. No livro de 1 Samuel, o capítulo 4, o 4, versículo 21, e chamou o menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Icabod. Foi-se a glória do Senhor. Essa palavra Icabod nasceu no meio de uma tragédia nacional, mas uma tragédia nacional que realmente impactou todos os habitantes de Israel, todos. Não era apenas a perda de um elemento religioso. Naquele momento, o sacerdote morreu, os filhos do sacerdote morreram, a arca de Deus, a arca do Senhor, foi tomada pelo inimigo, levada, e ali pairou uma sensação, preste atenção, querido, pairou a sensação de que a presença de Deus... Você já teve algum momento da sua vida em que você não sentiu Deus? Orou, não sentiu Deus. Jejuou, não sentiu Deus. Pediu, não sentiu Deus. Veio para o culto, não sentiu Deus. Se ajoelhou, não sentiu Deus. O povo de Israel viveu um afastamento da presença de Deus. Aí você está dizendo, mas como se Deus é onipresente? Sim, a questão é se você sente, porque Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está em Manaus, Ele está em Itacoatiara, Ele está em São Paulo, Ele está no Rio, Ele está nos Estados Unidos, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, e seus atributos, onisciência, onipotência, onipresença, isso não tira, ninguém pode tirar isso dele. Mas aqui, nesse lugar, nesse tempo, nesse dia, uma geração foi marcada. Marlon, um cara, uma criança ainda, que recebe o nome Icabod, ou seja, desgraça para sempre. Porque o nome é para sempre. A criança recebe um nome, a geração daquela criança recebeu uma marca de desgraça, de afastamento de Deus, de destruição. Essa geração foi marcada para sempre. A geração de Icabod, que foi marcada, que foi mapeada. Chamou o menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Deus se afastou no meio de nós. Deus não está mais presente no nosso meio. O que estava acontecendo para que a glória de Deus se fosse? O que estava acontecendo para que as pessoas afastassem Deus delas? Israel sempre foi um povo escolhido, mas Israel começou a viver uma religiosidade sem a presença. Você sabe o que significa uma religiosidade sem a presença de Deus? Ah, mas não pode. Como é que alguém vai ser religioso e Deus não está presente? Está aqui. Uma religiosidade sem a presença do Senhor.
porque eles ainda tinham sacerdotes, eles ainda faziam sacrifícios, eles ainda cultuavam pastor Carlos, eles ainda tinham tradições, ofereciam as suas ofertas, mas eles perderam, diga comigo, perderam. Eles perderam a obediência, eles perderam a santidade, eles perderam o temor e eles perderam, Diego, a dependência de Deus. Eles iam aos cultos, eles entravam nas sinagogas, eles ofertavam, alguns de repente poderiam até dizimar, eles faziam todos os rituais, chegavam, oravam, se ajoelhavam, mas Deus não estava lá. Eu acho que você já teve alguma experiência, não como essa, porque essa foi terrível. Mas em algum momento você se sentiu, não é que você estava, mas você se sentiu só. Queridos irmãos, eles eram religiosos, mas eles perderam a santidade. Eles eram religiosos, mas eles perderam a obediência. Eles eram religiosos, mas eles perderam o temor. O temor. O temor. Um dia eu disse para o Davi, não sei se o Davi lembra, disse: filho, onde você for, leve o Senhor. Não envergonhe o Senhor. Porque o Senhor precisamos temer. Sobretudo, o que diz em livro de Eclesiastes, sobretudo, temes a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. O povo continuou religioso, mas conte comigo, sem santidade, sem obediência, sem temor e sem dependência de Deus. Ou seja, todo mundo fazia o que queria, não dependiam mais de Deus, não consultavam mais a Deus, não temiam mais a Deus, não lavavam mais suas vestes espirituais. A aparência religiosa, uau, maravilhosa. Roupas, uau, impecáveis. No entanto, por detrás dos panos existia imoralidade. Na casa de Eli, na casa do sacerdote. Por detrás dos panos, os caras bebiam. Não sei se tinha droga, né? Não sei se sempre teve droga, eu nunca pesquisei sobre isso. Quando foi que a droga veio? Quando foi que o ópio apareceu? Mas os religiosos ainda tomavam seus vinhos, suas pingas. O povo se embriagava, mas a aparência religiosa estava toda ali. A imoralidade, a profanação das ofertas, o abuso espiritual e a falta de arrependimento. O que é a falta de arrependimento, Leandro? É a falta de mudança. A pessoa sabia que estava errada e não queria vir para o lado certo. A pessoa sabia que ela estava caminhando por outras veredas, mas elas não se arrependiam, ou seja, elas não voltavam às verdadeiras práticas. Pela frente faziam de uma forma e por trás faziam de outra maneira. E acabou. E o nome do rapaz? Icabode. O nome da pessoa? Icabode. Foi-se a glória do Senhor.
A própria casa sacerdotal estava contaminada. E aí, a própria arca virou um símbolo sem reverência. Quando Israel foi derrotado pelos filisteus, eles decidiram levar a arca da aliança para o campo de batalha. Eles encaravam a arca como um amuleto. Um amuleto. Tipo assim, tem aquelas pessoas que levam um crucifixo, né? Às vezes tem umas que, né, sai de casa e se benze, ou entram no campo, já viu o jogador? Faz 3 vezes. Isso é um amuleto, não é um objeto, mas é uma forma, uma expressão religiosa. Uma expressão religiosa. Mas eles tinham a arca, algo físico, como um amuleto. Do tipo assim, eles levavam a arca porque diziam assim, se a arca for na nossa frente, mesmo a gente em pecado, a arca indo na nossa frente, nós vamos vencer. Só que diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, com Deus não se brinca. Deus conhece pela frente, Deus conhece por trás. Deus sabe o que você faz na igreja, Deus sabe o que você faz em casa. Deus sabe o que você faz na escola. Deus sabe o que você faz no trabalho. Deus sabe o que você faz na academia. Deus sabe o que você faz na viagem. Deus sabe o que você faz aonde você for. Deus sempre sabe o que você faz. Deus conhece tudo da minha vida. Deus também conhece tudo da sua. Eles queriam uma manifestação do poder de Deus sem relacionamento. Daniel, teu nome é poderoso, né, meu irmão? Tem que ter relacionamento. Quando nós perdemos o relacionamento, olhem para mim, irmãos. Quando nós perdemos o relacionamento com Deus, e acabou. A glória de Deus se afasta de nós. Relacionamento com Deus. Eles faziam os atos religiosos, mas eles não tinham mais intimidade com Deus. Eu não sei quantos já viveram isso e tiveram saudades. Quando você não sente mais Deus, dá saudade dele. Dá ou não dá? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Alguém já teve essa experiência? Seja sincero em nome de Jesus. Quem já teve uma experiência parecida? Está afastada, querendo sentir Deus e não poder mais sentir. Perdeu o dom de línguas. Nem chorar, chora mais. Só chora se a gente der uma dedada no olho dele, né? Pergunta da pessoa que está ao seu lado, você quer chorar hoje? Com o dedo no olho? Ou com arrependimento no coração? Cabote. Dói, né? Um dedo no olho. Vale a pena, igreja de Jesus. Vale a pena chorar por arrependimento. Aí você diz assim, mas eu sou homem, e aí? E aí o que, rapaz? Tu quer me convencer que homem não chora? Deixa de ser besta. Todo homem tem um botão no coração aonde é acionado, e mesmo sozinho no quarto, escondido, ele chora. Ele chora.
O que o povo viveu depois que aconteceu isso? O que o povo viveu depois que a arca foi tomada? Porque eles desafiaram Deus. Eles estavam em pecado e colocaram a arca no meio, na frente. Porque eles queriam a vitória. Não tem vitória sem Deus. Não tem conquista relevante sem Deus. O que adianta tu ganhar o mundo inteiro, perder a tua alma, porque tu quis ganhar o mundo inteiro sem Deus. E quem ganha o mundo inteiro sem Deus, perde a alma. Porque, como foi mencionado, inclusive foi o próprio apóstolo Gregório ontem, aqui na cerimônia, ele mencionou algo muito interessante. E que muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, as pessoas querem conquistar um bom emprego, um bom salário, a boa graduação, a boa pós-graduação, o bom doutorado, e etc. E quando chega no final, estão destruídas. Porque deixaram, porque abandonaram, ou porque desafiaram Deus. É possível ter todas essas coisas e ter Deus. É possível ter todas essas coisas e permitir que o Senhor direcione, sem pisar em ninguém, sem roubar ninguém, sem machucar o coração de ninguém, sem destruir a vida de ninguém. É possível. Agora, olha só o que o povo viveu quando desafiou Deus. Ele viveu uma dor espiritual. Ele viveu uma vergonha nacional. Viveram tempos de medo, tempos de humilhação. E o pior de tudo, tempos de silêncio profético. Você sabe o que significa silêncio profético? Deus não fala mais com você. Silêncio profético. E eu vou dizer, é horrível, Auriane, quando Deus não fala mais com a gente. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo o teu chamar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não vire as costas para ele. Silêncio profético. Sabe o que o povo percebeu? Sabe o que o povo percebeu, querido? Que as estruturas da vida não conseguem preencher o vazio do coração. Existem coisas que você ainda vai viver. Ou seja, existem muitas conquistas que você ainda vai ter. Diga pelo menos amém. Aquele sonho que você tem, Deus vai lhe dar em nome de Jesus. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um carro, eu não sei se é um bom emprego, mas quando você conquistar, você ver, você sentir, você estiver ali, você vai perceber que mesmo toda essa conquista não supera o valor de ter a presença de Deus. O povo, ele percebeu que as estruturas não substituem as conquistas físicas, não substituem a presença de Deus. A religião, olhem para mim, isso aqui é muito sério.
A religião não substitui a comunhão. O fato de você ter uma carteira de membro de uma igreja, o fato de você ter o nome de um discípulo de uma instituição, seja qual for, que nós estamos na internet, é possível que outras pessoas de outros estados, até de outros países, nós tivemos pessoas que já participaram dos cultos na Bolívia, nos Estados Unidos. Ouvindo a palavra que ecoa deste altar. Ou seja, essas estruturas físicas e humanas não substituem a presença de Deus. Eu quero lhe dizer que se você não tiver a presença de Deus, você está perdido. A religião não substitui a comunhão, não substitui a comunhão com Deus. E essa aparência de um paletó, de um coque, de um vestido lá na ponta do dedo, de uma roupa de crente, que antigamente as pessoas eram definidas pela roupa, né? Todo crente usava social, né? Lembra? Cara, eu me lembro que foi uma transição para mim, foi um negócio louco. Que a minha roupa era tudo shortinho, né? Para aparecer a grossura da perna e as camisetinhas. Aí quando eu aceitei Jesus, a cultura era camisa social, mano. Sacou? Mano, foi uma loucura, foi assim um upgrade, foi um salto mesmo, poderoso. Mas eu quero dizer que não é a roupa que define você. Embora você não vai andar com uma roupa imoral, é claro, nem pode, nem deve. Afinal, esse corpício aí é templo do Espírito Santo. Mas preste atenção. A aparência espiritual não sustenta uma geração. Ou seja, aquela geração Icabode foi definida como uma geração, perdão da palavra, desgraçada. Aquele menino, aquela criança que foi registrada, eu não sei se era cartório lá, não sei como é que eles dão o nome do local onde registravam as crianças. Ela ficou envergonhada, ela ficou definida, ela ficou marcada para o resto da sua vida. E eu quero lhe dizer uma coisa: você não precisa ficar marcado para o resto da sua vida pelo pecado, pela destruição, pela perda. Eu quero dizer que toda perda é um luto, e todo luto tem começo, tem meio, tem fim. E eu quero dizer para você: chegou o fim do seu luto, porque você não pode levar a sua vergonha para sempre. E mandei calar a baixia. Oh, valarabachaba e andalarabacaia deles. Aleluia. Israel viveu dias de sequidão espiritual. Você sabe o que é sequidão espiritual? É não ter prazer de ir ao templo, é não ter prazer de ler a Bíblia, é não ter prazer de orar, é não ter prazer de ir à célula. Se você está vivendo sequidão espiritual, eu quero dizer: saia desse deserto. Porque se você não sair desse deserto, você vai morrer. Se você não sair desse deserto, você vai morrer. Não é o que quero, é o processo. O povo perdeu batalhas, o povo perdeu o discernimento, o povo perdeu a força. Eles não tinham mais força espiritual. Eles viveram apáticos.
sobretudo uma nuvem negra. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu disse para essa pessoa, eu disse, olha, eu vejo uma nuvem negra. Eu vejo uma nuvem negra, Bianca, nessa geração. E eu entro nessa nuvem negra, mas eu não respiro ela. Eu me lembro que antigamente, hoje ninguém faz mais isso, porque é contra a lei. A gente tocava fogo, né, nas folhas. Lá em casa sempre teve muitas mangueiras e manga-massa, né? Meu Deus, eu fui criado na manga-massa, irmão. Que manga tremenda, que manga maravilhosa. E lá sempre as folhas caíam e de vez em quando, lembro até do meu avô, juntava e fazia aquele fogo. Não sei se você já teve, quem já teve essa experiência, né? E aquela fumaça, logo que você toca fogo, né? Ela começa, muito forte. Se você respirar, você ou adoece ou morre. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, existe uma nuvem negra pairando no mundo. E o nome dessa nuvem negra se chama, isso é revelação de Deus, iniquidade. Olhem para mim, irmãos. Eu não anotei isso, não escrevi isso. O nome dessa nuvem negra é iniquidade. E eu vou lhe provar biblicamente. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pegue na mão do seu irmão e diga, você vai respirar essa nuvem? Nós somos obrigados a passar por ela. Nós estamos passando por ela. Onde nós vamos, né? Eu até convidei hoje uma pessoa para bora para a academia. Eu estou ali num local onde não tem muita mulher nua. As pessoas são, né? Graças a Deus, são muito educadas. Pessoas de meia idade, como eu sou. É maravilhoso, assim. Você vai para um lugar onde... mas está tocando uma música. Aí eu pego meu fone de ouvido e digo, eu não vou entrar nessa nuvem negra e não vou cantar. Eu também não vou dançar essa porcaria. Eu vou passar pela nuvem negra, mas eu não vou respirar ela. Diga para a pessoa que está ao seu lado, entre, porque você está nessa geração, não tem como. Você não tem como viver você não é um eremita. Você não vive só, nós vivemos em comunidade. Então, você passa, você entra e você se cuida, não respira, porque vai fazer mal se você respirar essa fumaça negra. Israel estava dentro disso. Israel estava, porque ele perdeu batalhas, ele perdeu discernimentos, ele perdeu força espiritual. Foi isso que o fez entrar nessa atmosfera pesada. A glória de Deus, as pessoas perderam. Porque a glória de Deus dá direção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, se você tem a glória de Deus na sua vida, ela te dá direção, a presença de Deus te dá direção. A presença de Deus te promove favores. A presença de Deus, aleluia, te traz comunhão. A presença de Deus. Quando essa presença é ignorada, surge o que é? Confusão espiritual. Então, Zilneide, nós precisamos entender que existe uma confusão espiritual. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. Nem toda porta fechando é Deus fechando. Nem todo Espírito falando com você é Deus. Provai e vedes se o Espírito é de Deus. Entendamos uma coisa, querido, que quando a presença é ignorada e surge essa
confusão espiritual. O que vai promover? Olhem para mim. Promove sensação de abandono. Você se sente abandonado. As pessoas olham para você, você acha que elas estão falando mal de você. Às vezes a pessoa não fala contigo, você acha que ela está com raiva de você e de repente ela nem viu. Essa situação, essa decadência espiritual traz tristeza interior. Existem pessoas, estava numa reunião ontem, e eu vi o rosto de uma pessoa, irmão, disse para ela: o seu coração está expressado no seu rosto. Porque quando o coração está bem, o rosto está bem. Porque o coração alegre embeleza o rosto. Então o que nós estamos vivendo é Icabode. Icabode representa exatamente isso: sensação de abandono, tristeza interior, alma cansada. Está sempre cansado. Bora para a igreja, estou cansado. Bora ler a Bíblia, estou cansado. Vamos orar, estou cansado. Vamos para a célula, estou cansado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está cansada? A alma está cansada? Você já viu alguém, o pastor pregando e a pessoa cansada, dormindo? O corpo está cansado, mas não quer dizer que a alma dele esteja cansada. Então, a expressão cansado mostra que todo cansado, se ele é cansado no corpo, ele não absorve aquilo que está sendo ministrado. Mas se ele está cansado na alma, ele não quer ser alimentado. Ele não quer ser despertado. Ele não quer ser motivado. Ele está com autocomiseração. Ele quer ficar na dele. Deixa eu ficar na minha. Falar comigo não. Aí você vai falar com ele, o que acontece? Ele te dá uma rabisaca. Fala comigo não quero papo não. Alguém já esteve assim em algum momento, fora eu? Tá. Quando você acordar amanhã, você vai acordar dizendo: fala comigo, eu quero conversar com você. Porque a sua alma vai estar liberta em nome de Jesus. A sua alma vai estar curada em nome de Jesus. Porque o meu e o seu Senhor é aquele que nos cura. Se o Senhor nos curar, seremos curados. Se o Senhor nos libertar verdadeiramente, nós seremos libertos. Porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão libertos. Então receba hoje a libertação e a cura. Aleluia, a cura do Senhor. Então, essa melancolia, esse vazio existencial é uma expressão de Icabode, pessoal. Aqui nós estamos falando de algo coletivo, mas nós estamos vivendo na nossa geração algo pessoal. Tristeza, alma cansada, culto sem vida, oração sem fogo, coração distante. Às vezes nós estamos pregando aqui, a pessoa está no celular. Onde é que está o coração desse ser humano, irmão? Não, me explica esse negócio. Eu estou na casa do Senhor, eu estou futricando em outro canto. Corpo presente, alma distante. O que é isso? Fastio de Deus. E daí? Daí nada, meu amor. Eu só lamento. Por quê? Porque o tempo está passando para você. Você sabe quanto tempo durou essa desgraça em Israel? Alguém sabe? 20 anos.
Por 20 anos, Deus... Alguém tem 20 anos para viver? Eu. Aleluia. Eu também, glória a Deus. Ah, eu também, apóstolo, eu também. Amém. Só que você não sabe nem o que você vai comer amanhã. Só que você não sabe nem se vai pagar a conta do cartão de crédito que você ainda está no vermelho. Porque nós sabemos o dia de agora, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Eu acho que você está viajando na maionese. Você tem essa expressão? Viajando na maionese. Ontem, irmão, eu cheguei aqui, a igreja estava lotada. Até uma senhora que disse, obrigado, porque a igreja está lotada. Eu não sabia que a minha tia era tão querida. Verdade. Porque só vai para velório quando a gente gosta da pessoa, né? Sim ou não? E quem gosta de velório? Ninguém. Só minha sogra, né? Cadê? Não é que a minha sogra gostava do velório, né? Meu Deus. Cadê a irmã Isa? Está no velório. Ela gostava do velório, irmão. Mas são poucas pessoas que gostam de velório. Entendamos uma coisa. O que foi necessário para que isso se acabasse depois de 20 anos? A glória se foi e por 20 anos o povo ficou espiritualmente pobres, sem Deus. Eu estou falando para você, eles ficaram sem a presença de Deus. Não é que Deus não, tipo assim, foi embora, porque Deus é onipresente e acabou-se. Os olhos do Senhor estão fitos em bons e maus. O Senhor observa os maus e os bons e acabou-se. Agora, o que foi necessário para o retorno da glória? Está lá em Samuel, capítulo 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Diga, eu preciso tirar o que não presta de mim. Tirai de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a ele só e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, servir só ao Senhor. Só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o povo de Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. O que foi que eles fizeram, irmãos? Se arrependeram, mudaram, voltaram-se. A Bíblia diz: volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Pegue na mão do irmão, essa mão macia. Eu acho que nunca vi um cabo de enxada. Diga, né? Nunca viu? Nunca vi um cabo de enxada, né? Já viu? Diga, meu irmão, arrepender-se é mudar. Ou você muda, ou você se quebra. $20 anos, Rodrigo. A perra tinha sido grande, né, irmão? O Icabozinho, né? O Icabode, né? Já estava com 20 anos. Tem alguém de 20 anos aqui? Cadê? Olha, Sebastiano, pelo amor de Deus. 3 Sebastiano, pronto. Cadê? Ninguém de 20 anos? Ô, meu irmão. Só de brincadeira aí, só de brincadeira, só de brincadeira. Mas graças a Deus que você é alegre, filho. Mas Deus que dificilmente eu te vejo assim triste, né? É muito difícil te ver triste. Que bom. Tem não, né? Tá bom, mas você já tem 20 anos?
Sim. Você lembra como estava tudo lindo? Escadinho, maravilhoso. Perfeito. 20 anos se passaram, só que no 21º, Icabode continuava com seu nome, Icabode. No 22º, Icabode continuava com seu nome, Icabode. Ou seja, uma marca ficou de um tempo de ruína. E através do Calvário nós podemos mudar essa história. Porque não importa quantos anos você tem de deficiência espiritual, o Calvário nos limpa, o Calvário nos cura, o Calvário nos restaura, através do sangue do Cordeiro de Deus, que anula, aleluia, toda desgraça, toda desistência, toda destruição e toda perda, aleluia. Ele nos resgata no Calvário, através do arrependimento. Glória ao nome do Senhor. Ele nos resgata no Calvário, através, aleluia, da nossa postura diante dele, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o problema é que nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios dessa palavra, que essa palavra muitas das vezes já não nos toca. Porque queremos proteger, queremos nos blindar, não queremos mudar. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, não toca em mim, não fala comigo, deixa eu ficar no meu cantinho, deixa eu ficar fazendo o que eu estou fazendo. Esse é o grande problema. Nós estamos nessa geração e inalarmos essa nuvem, essa fumaça negra, chamada o quê? Iniquidade. Glória a Deus. Ele gravou. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Você não já esquecido, né? Para Jesus mesmo, é para Jesus, não é para mim não, eu não mereço nada. Iniquidade. Por aumentar a iniquidade. Irmão, a iniquidade está no meio das pessoas, está no meio de nós. E se nós tivermos cuidado, ela não nos tocará. Mas se você inalar essa fumaça negra, você adoecerá. Arrependimento, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Então, Yalo, Débora, Walter, João, a fórmula, a equação certa é voltar ao Senhor de todo o vosso coração. Com quebrantamento, o povo jejuou, confessou pecados, buscou novamente a Deus. E a resposta para isso foi a glória. A glória está muito mais perto. Ela retorna aonde existe rendição. A glória, ela retorna, Valesca, aonde existe, aleluia, santificação. A Bíblia diz, ela não mente, olhem para mim, sem santificação ninguém verá a Deus. Nós vimos aqui que a equação perfeita para a glória de Deus está no meio do povo, da igreja, na minha vida. É quebrantamento, é arrependimento e é santificação. É arrependimento, mudança. Quebrantamento, eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Que mais? Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida
sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha herança. Ei, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Imagine assim: neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Ei, não se preocupe com quem está do seu lado, não. Ei, ei, não se preocupe com o que você vai ter que fazer lá fora depois. Ei, deixe o Espírito Santo voltar a agir dentro de você. Ei, convide Ele. Ei, se arrependa, peça perdão dele. Ei, volte-se para o nosso Deus. Grandioso Ele é em perdoar. Eu quero dizer que há perdão para você na presença, aleluia, diante do trono de Deus. Existe, aleluia, o perdão do Senhor que volta para você, se volta para mim. Quanto tempo a gente perde com picuinhas. Hoje muitos estão vivendo esse afastamento interno de Deus, cansadas, frias na fé, sem prazer, sem lágrimas, sem sensibilidade espiritual. E eu quero dizer que hoje vai voltar a tua sensibilidade espiritual, em nome de Jesus. Você vai voltar a sentir a presença de Deus, porque quando você se humilha, quando você se coloca, quando você diz, aleluia, o que você fez, faça isso, declare isso diante do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Se confesse a Ele, só a Ele nessa noite. Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer fazer você vencer seus inimigos. Tem muito inimigo dentro de você. E o maior deles, você mesmo. Você mesmo é seu inimigo. Porque você luta contra você mesmo. Aquilo que quero, isso não faço. E aquilo que faço, eu não quero fazer. Isso é uma guerra muito grande. Meu Deus, quando é que vai parar essa guerra? Não vai ser 20 anos. Vai ser toda a vida, porque toda a vida nós vamos como humanos. Humanos! Somos humanos. E teremos sempre guerras internas, guerras interiores. Olha, Icabote não precisa ser seu capítulo final. Ou seja, você morrer afastado de Deus. Você não precisa morrer longe de Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, é terrível quando alguém diz, fulano morreu, e outro diz, ele estava desviado. Algum tempo atrás, houve um grande naufrágio no rio. E no domingo de manhã, quantas pessoas morreram? Alguém lembra? 40, 50 pessoas. Meu Deus, que nuvem negra pairou sobre Manacapuru. Alguém lembra disso? Um domingo de manhã. Um domingo de manhã. Quantos desviados, afastados? Com certeza não estavam orando.
Eu espero que alguém tenha se arrependido, se é que deu tempo de se arrepender. Veja, parece que vai voltar para casa e vai estar tudo bem, e no meio do caminho, pergunte da pessoa que está do seu lado, que você vê o perigo que nós vivemos nessa vida. O como é importante você estar bem com Deus. Vou fazer uma viagem, está bem com Deus? Vou pegar um barco, está bem com Deus? Vou pegar um avião, está bem com Deus? Não, mas eu vou só ali de carro, está bem com Deus? Icabode não precisa ser o capítulo final da sua vida. Mesmo que a chama tenha diminuído, a fé tenha esfriado, a alma esteja cansada, o Senhor continua te chamando, aleluia, para tirar todo o cansaço da sua alma, aleluia, glória ao nome do Senhor, e para dar a você força, como deu a Elias, força, como deu a Davi, força, como deu, aleluia, a Sansão. Que no último minuto, nos últimos minutos da sua vida, disse e fez uma oração. Meu Deus, que revelação poderosa. A revelação de Sansão. Senhor, me dará força só mais uma vez. Só mais uma vez. Toda vez, olha queridos, isso é uma revelação tremenda, porque todas as vezes que o Espírito de Deus estava em Sansão, ele era vitorioso, ele vencia seus inimigos, mas quando o Espírito de Deus saiu, os inimigos venceram-no e furaram seus olhos, furaram. Vai ficar preso aqui, mas não vamos furar teus olhos. E furaram os olhos dele. Pergunte do irmão que está ao seu lado, diga cuidado. Porque muitas das vezes um desviado está com os olhos já furados, os olhos espirituais. Porque você fala, ele parece um bode, né? Da rabisaca, fala asperamente, tu não tem nada a ver com isso. Mas nós amamos eles. E nós queremos eles de volta. Nós queremos eles de volta. Nós não abrimos mão deles. Nós amamos porque aprendemos a amar. Nós amamos porque Ele colocou esse amor no nosso coração. Eles são importantes, a alma deles são importantes, todos eles, aleluia, e eles voltarão. Eu quero dizer aqui uma palavra profética, eu quero lançar aqui uma palavra profética, aleluia. Você vai ver muitos, dezenas e centenas de afastados, de desviados, aleluia, voltando ao aprisco do Senhor, aos caminhos do Senhor, glória ao nome de Jesus, aleluia. Eles voltarão e Icabode terá fim na vida deles, Icabode será fim na vida deles, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e Ele ama, Ele veio salvar os que estão perdidos. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes e eles serão alcançados. Levante a sua mão e diga amém, eles serão alcançados. E para finalizar, Hoje, muitos estão vivendo internamente um afastamento de Deus. Muitos se perguntam, onde estará a glória de Deus? Fui para a igreja e não senti nada. Aquela mensagem não tocou em mim. Vou lá para outra igreja. Aí vai. E aquela história do pintinho. Não estou sentindo nada, não estou sentindo os olhos, não estou sentindo os braços, não estou sentindo as pernas, não estou sentindo nada. A melancolia, sentimento de derrota, sentimento de ausência de Deus.
Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Feche os olhos. Eu me rasgo inteiro, mas faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a presença de Deus faz toda a diferença. Por inteiro, mas faço tudo, declare, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, declare, mas peço que tua presença aumente, Senhor, passa pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei. Não sou eu, aleluia. Ei, declare, diga. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Em outro lugar não sabe viver e não, ei, aleluia, podem vir. A glória de Deus. Suba, por favor. Quanto tempo você não ceia? Por que você não ceia mais? Fica aqui, minha filha, por favor. Você não vai cear agora, não. Você vai fazer um concerto com Deus. Fica aqui, por favor. Eu não vou lhe dar ceia de forma irresponsável. Mas se tem alguma dúvidazinha no seu coração hoje, eu quero lhe pedir para você vir aqui na frente. Qualquer dúvida. Quem pode tomar ceia? Quem está em comunhão com Deus, com seus irmãos, que foi batizado nas águas e que é sincero diante do Senhor. Não é que você seja perfeita. Ninguém aqui é perfeito. Mas eu quero desafiar você a viver esses 3 fundamentais pontos
santidade. Preste atenção o quanto vale a santidade. Podem subir todas, por favor, podem subir. Ser santo ser quebrantada diante do Senhor. Pode se ajoelhar, filho, eu vou orar por você. Mas eu não quero que você fique em cima do pódio. Se você sente lá no fundo que alguma coisa aconteceu e impede você de cear, vem aqui. Eu vou orar por você. Mas todos que são batizados em águas e que são discípulos mesmo, devem cear, porque uma vez por mês no domingo nós estaremos ceando. E acredite, muitos se afastam dos cultos do Shabat, porque não se sentem bem para cear. E eu quero lhe dizer que o pecado não é não cear, é o porquê você não está ceando. E eu não quero que você ceie com dúvida, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos, aleluia, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero dizer que a ceia não é para condenar, aleluia, é um ato profético de comunhão e de intimidade com Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu quero lhe dizer e afirmar uma coisa, aleluia, é importante que todo salvo, todo crente, todo aquele que tem intimidade com Deus, continue nessa pegada de cear, aleluia, sem ter do que se envergonhar, que viva diante do Senhor um cristianismo real, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo, aleluia, que agrada o coração do Pai, do Filho e agrada o coração do Espírito Santo. Pai, eu apresento tua filha, eu te peço, abençoa poderosamente, tira toda dúvida do coração e traz renovação sobre ela. Oh Deus, que ela viva a partir de hoje, aleluia, o fim de todo o deserto que até agora ela tem vivido, e que o Senhor reacenda a chama, reacenda a chama, reacenda a chama, reacenda essa chama, aleluia, porque o fogo continuará aceso no altar e não se apagará. Nós tomamos posse dessa palavra e nós tomamos posse, aleluia, no nome santo de Yeshua. Eu te apresento, eu coloco ela na tua presença, eu coloco ela, aleluia, Jesus, aleluia, diante de ti, que representa, que apresenta, aleluia, e que advoga a sua causa diante do trono. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.